Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui, mais que uma pergunta, na verdade. Quem ama, trai. Quem ama, engana o seu companheiro. Quem ama, passa a perna no seu companheiro. Quem ama, esconde as coisas do seu companheiro. Quem ama, trai. O que você tem a dizer sobre isso? Hoje eu te digo uma coisa na luz da palavra de Deus. Quem ama, trai. Quem ama, engana. Quem ama, esconde as coisas do seu companheiro. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque o amor, ele não está ligado ao caráter. Tem pessoas que amam, mas não têm caráter. E às vezes a falta de caráter da pessoa leva a pessoa a enganar e leva a pessoa a esconder e até trair o seu companheiro. A traição não está ligada ao amor, mas sim à atração física. Você pode chegar ao consentimento de pesquisa e conversar com homens e com mulheres que já traíram suas esposas ou seus esposos. Faz uma pergunta para eles. Você amava a tua esposa? Sim. Você amava o teu marido? Sim. E por que traiu? Eles vão dizer o momento, a atração física. Se deixou se levar pelo momento e depois, quando caiu em si o arrependimento, que a pessoa que amava de verdade é a esposa ou é o esposo. A traição está ligada na atração física e uma falta de caráter. Por isso que a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é o princípio do temor. O temor é o princípio da sabedoria. Por quê, pastor? Quem teme a Deus tem um caráter forjado e moldado. Quem teme a Deus se desvia-se do mal. Se a pessoa não temer a Deus, ela está sujeita a qualquer coisa. Os que não temem a Deus. E às vezes ama a pessoa, mas mesmo assim atrai, porque às vezes está ligado em um mau caráter. Então é aonde que a gente imagina e a gente vê que a traição não está ligada em a pessoa amar o outro, mas sim, por muitas vezes, em um mau caráter e também a atração física de se deixar se levar. Por isso que muitos traem e se arrependem e depois voltam atrás, porque vê tamanho besteira que cometeu. A pessoa, para poder cometer um adultério, uma traição, ela precisa pensar 300 mil vezes para poder fazer isso. Porque a espada e o juízo de Deus fica na vida daquela pessoa. Davi cometeu adultério e foi perdoado, não foi? Sim, foi perdoado. Só que a espada ficou dentro da casa dele. Ele não teve mais paz. Ele ficou com turbulência, perturbação. Até o dia da sua morte, Davi não teve paz depois daquele ato. A consequência, Deus perdoa, segundo a luz da palavra, Deus perdoa. Mas a consequência é que é grande. É por isso que Deus é muito rigoroso concernente à traição. Porque a traição, a consequência é muito grande. A consequência da traição é muito grande. A retaliação que fica é muito grande. Por isso que muitos não conseguem se erguer e se levantar novamente. A culpa, a condenação na mente está permeando constantemente. A pessoa não tem mais paz. Por isso que o Senhor foi muito rigoroso concernente ao adultério. Há muitos diz que não tem perdão. Tem sim. Se Deus não perdoar o adúltero, Deus também não pode perdoar o mentiroso. Deus também não pode perdoar o assassino. Por quê, pastor? Porque tudo é pecado. Então ia ter acepção de pecado, de perdão. E Deus não tem acepção de perdão de pecado. Não importa o tipo de pecado que a pessoa cometeu. Se a pessoa se arrepender
e a pessoa não praticar novamente, a pessoa alcança o perdão e a misericórdia de Deus. E o Espírito Santo de Deus convenceu que a pessoa que a foi perdoada. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é o blasfemo contra o Espírito Santo de Deus. E o que é o blasfemo contra o Espírito Santo de Deus? Aquele que um dia teve professando a palavra, pregando a palavra, anunciando as boas novas, e essa pessoa se afasta da presença de Deus. E ela começa a blasfemar e dizer que tudo que ela fazia não é a Deus. E é que a pessoa fica no mundo, nas práticas carnais, mundanas, criticando, falando mal, blasfemando. E o Espírito Santo de Deus, que é o único que convence o homem do pecado e da justiça de Deus, não convenceu aquela pessoa a voltar novamente e a se arrepender dos pecados. E a pessoa morre na prática que ela está. E o que é isso, pastor? Vive daquele jeito. Então morreu na blasfêmia do Espírito Santo. Então não importa o tipo de pecado, se a pessoa confessar, deixar e se arrependeu, Deus o perdoa. Davi foi perdoado do homicídio, que ele colocou Urias na frente da batalha para poder morrer, para poder casar com Betseba. Deus perdoou de tudo isso, mas a consequência ficou em sua casa. Quando Deus foi rigoroso concernente ao casamento, porque uma das coisas que mais traz retaliação em um casamento é a traição. As coisas que mais traz destruição em um casamento é a traição, é o engano, é a mentira, é deitar com uma pessoa, acordar com ela e estar enganando aquela pessoa. Traz retaliação para os filhos, traz retaliação para os familiares, traz tanta retaliação que se a pessoa soubesse, ela jamais faria isso. Não se deixaria se levar pelo momento, porque muitos se deixam levar pelo momento. Então eu quero que vocês que estão me acompanhando entendam uma coisa, irmão. Muitos falam que não tem perdão o adultério, é mentira. Tem perdão para quem se arrependeu. Mas às vezes a culpa é tão grande e a pessoa que a fez foi tão grande que ela não consegue sair daquilo porque a vergonha por ter cometido, o desprezo da família, às vezes o desprezo da comunidade, da igreja, e alguns até tinham a própria vida porque tamanha vergonha, ainda mais se for no meio da igreja. E aqui a gente observamos uma coisa, uma verdade, irmãos. Nós observamos aqui. É que muitos chegam a cometer o suicídio, chegam até a se matar, tamanha vergonha. E o porquê, pastor? Que chega a cometer isso devido ao ato da consequência que é grande demais. Então acaba se afastando e acaba ouvindo muito que já não tem mais jeito, que é condenado. Aí quer dizer então que Deus não perdoa ele, cometeu o adultério. O Espírito Santo de Deus não pode convencer ele mais. E o mentiroso que está na praça da mentira constantemente, já viu até iniquidade. E o que é homicida, e o que vive deglinindo a imagem dos outros, falando mal dos outros, e dentre outros pecados, quer dizer que uns pecados é perdoado e outros não. Precisamos abrir a mente e o nosso entendimento para a luz da palavra de Deus, irmão. Deus o que Ele quer o arrependimento e não voltar a praticar novamente. Mas Deus perdoa e dá sim uma oportunidade para todos. Só que a culpa leva muitos a viver distante, ao ponto que vive naquela distante do Senhor e fala, não tem mais jeito para mim, eu sou condenado. Então começa a blasfemar. Aí o Espírito Santo não consegue convencer mais aquela pessoa e ela morre na prática do pecado, blasfemando contra Deus. Mas há sim perdão para todo tipo de pecado. Se arrepender, você vai levar as passagens na Bíblia falando a respeito do perdão de Deus para as nossas vidas. Senão, ninguém, absolutamente ninguém seria salvo. Porque a Bíblia diz na carta de 1 João, aquele que fala que não tem pecado já é pecador, porque todos nós cometemos pecado, mas somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus e buscamos o perdão para não pecar mais e viver uma vida se santificando todos os dias na presença de Deus. Muitos não exercem a misericórdia e Deus exerce a misericórdia. Muitos não exercem o amor, mas Deus exerce o amor. Então muitos perderam a misericórdia, perderam o amor,
A pessoa caiu, já condena, já julga, já crucifica a pessoa e fala, está condenado, acabou. Deus, ele vê o que você um dia fez para ele. Deus viu a sua fraqueza, Deus viu a sua queda. Se você se arrepender e falar, Deus, eu errei, como filho pródigo, eu errei, eu pequei contra o Senhor, me arrependo, o Senhor te perdoa e te abraça de novo. Então o Espírito Santo de Deus pode te convencer. E se ele convencer o homem do perdão e da justiça de Deus, quem é um comedor de arroz e feijão que vai dizer ao contrário, deixa que no juízo final todos nós vamos comparecer diante de Deus. Eu não falo de pessoas que estão brincando com as cores de Deus. Alguns estão brincando, mas tem pessoas que nunca brincou com as cores de Deus. Vacilou, errou, agora está sendo crucificado e condenado. A gente tem que ajudar essas pessoas a se levantar e não acabar de matar ela. Na nossa igreja aqui, tem ex-traficante, ex-macumbeiro, ex-usuário de droga, ex-pessoas que viviam na praça da prostituição. Aí quer dizer que essas pessoas, se Deus o livre, escorregar, dar um vacilo, a gente vai condenar elas? Não. A gente tem que abraçar elas, é se sentir abraçada e amada, e saber que a igreja não está aqui para poder julgar elas, nem condenar elas, mas para poder ensinar o caminho do céu, para que elas venham permanecer na presença de Deus, se erguer, se levantar novamente, e a gente abraçar elas, para que elas não venham voltar para o tráfico, não venham voltar para a macumba, não venham voltar para a prostituição, mas pastor errou, caiu. A gente tem que lutar para que ela venha sair do erro novamente, não permanecer, e não condenar e crucificar ela, para que ela venha permanecer lá não. O dever da igreja é amar, abraçar, pregar a verdade, mas com amor. Muitos pregam a verdade, mas não exercem a misericórdia, o perdão e o amor. E nós pregamos a verdade genuína, mas exercemos o perdão, a misericórdia e o amor. Senão, não é o evangelho de Cristo que nós estamos pregando, mas sim o evangelho de fariseu, que está imputando o fardo pesado no povo, a qual nem eles mesmos estão vivendo, porque não exerce o amor, nem a misericórdia, nem o perdão. Guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.